Quem vai fazer a próxima fala é o Jorge Arthur Canfield Floriani, falando hoje do Paulo Prado, Mágoas e Respingos da Independência do Brasil. O Jorge Arthur é historiador, graduado em História pela Faculdade Porto Alegrense de Educação, Ciências e Letras, especialista em orientação educacional, coordenador da Associação Brasileira Multidisciplinar de Estudos sobre Drogas, Abrande Educação, conselheiro do Conselho Municipal de Políticas Públicas de Drogas e Álcool, Comuda, e conselheiro fiscal da Associação Brasileira de Busca e Defesa da Criança Desaparecida, Movimento Mães da Sé. Jorge, seja bem-vindo! Muito obrigado. Eu agradeço muito ao núcleo da PUC, muito especialmente Daniele, Edmilson e Heriberto, por esse convite, porque faz só desde 1987 que eu não apresento um trabalho em História. Sou formado em História, fiz um bom percurso, fiz um percurso na PUC de Porto Alegre, um bom percurso na UNB, onde eu fui aluno do Dr. Estevão de Rezende Martins, com quem eu estudei a questão da teoria da história. Naquele tempo era muito pouco o que se tinha a respeito da historiografia, de fato, e essa ligação que hoje se tem muito forte entre teoria da história e a história da historiografia. Eu, nesse ano que passou, de pandemia, eu aproveitei a fazer cursos bem interessantes com a Universidade Federal do Rio Grande do Norte, campus de Caiacó, onde foi feito um trabalho muito bonito, muito denso, sobre teoria e história da historiografia, um campo que hoje está muito bem organizado, do sul ao norte do país. Isso me encanta muito, com trabalhos muito significativos sobre essa construção. Na UNB, com o professor Estevão de Rezende Martins, eu pude trabalhar o pensamento da Hannah Arendt, uma importantíssima influência em mim. A primeira vez que li Hannah Arendt foi em 1981, o Crises da República. Eu fiquei muito impressionado com aquela forma de pensamento tão fora de qualquer caixinha, um pensamento sem corrimão, um pensamento fruto de uma profunda investigação para compreender, para entender o que se vive. Então, para o professor Estevão de Rezende Martins, eu elaborei um trabalho sobre o que é a história para Hannah Arendt, que é uma pensadora muito ligada ao pensamento de Walter Benjamin. Eu ainda não conhecia Walter Benjamin nessa época. O único estudo que eu tinha lido sobre Benjamin era do José Guilherme Melchior. E então, quando o Heriberto me apresentou um trabalho dele a partir dos cursos com o Instituto Bexiga, eu adoro fazer os cursos do Instituto Bexiga, sou fã de carteirinha, eu acho o Instituto Bexiga das coisas mais importantes que estão ocorrendo na área de educação e pesquisa no Brasil, não tenho a menor dúvida disso, até porque é um instituto criado e gerido com imensas dificuldades pela Dani, o Beto e o Jimmy. Então, eu, quando, através dos cursos, vim a ter um contato maior com o pensamento do Paulo Prado, eu fiquei muito impressionado com a leitura do Retrato do Brasil. Um livro completamente
complicado. Você pega o pensamento muito, muito, muito bem estruturado, de uma escrita deliciosa, mas, em termos de ideias, o Paulo Prado, no Retrato do Brasil, entra nessa vibe do mito bandeirante, da raça bandeirante. E é algo que, então, de repente, ele coloca a igualdade entre as raças como algo extremamente importante, e depois ele esculhamba com a malemolência do negro e como eram dados a cachaça e as danças, enfim. A questão do indígena, ele faz das denúncias mais sérias sobre o bandeirantismo, vilipendiando essas nações indígenas, trucidando essa cultura e da crueldade com que esse colonizador se atira sobre o indígena. Isso é retratado de forma muito rica, muito séria pelo Paulo Prado. E a questão desse colonizador, desse homem macambúzio, desse português louco por dinheiro, feito porco por titica, algo anti-civilização, anticultura, muito dentro daquilo que o primo dele, o Caio Prado Júnior, vem falar do sentido da história do Brasil, do quanto essa colonização foi predatória, ou, como diz o Sérgio Buarque de Holanda, o quanto houve de desperdício nessa colonização no Brasil. A forma de produção sempre foi algo dificílima. Mas, para esse trabalho, eu quero prestar atenção num texto curto do Paulo Prado, apresentando a poesia Pau-Brasil, do Oswald de Andrade. Eu peguei o texto que está publicado nas obras incompletas do Oswald de Andrade, pela coleção Arquivos, pela EDUSP, uma edição crítica da obra do Oswald de Andrade, mas extremamente respeitosa com o espírito oswaldiano. Então, Oswald dizia que o primeiro poema moderno que ele escreveu, ele perdeu. Então, toda e qualquer obra completa dele será, antes de tudo, uma obra incompleta, porque não vai ter esse primeiro poema. E Paulo Prado escreve um texto curto, e a gente pode notar o cuidado que o Paulo Prado teve com a feitura desse texto. Ele, que já era um cinquentão milionário, Paulo Prado não era rico, Paulo Prado era podre de rico, coisa assim de 53 fazendas de café. Teve um momento na vida da história do Brasil, ali na década de 20 e coisa e tal, que o Paulo Prado mandava mais que o ministro da Fazenda do Brasil. A venda de café que ele se meteu e que explicou como é que foi que ele pegou uma boa cota da venda, é um texto de uma coerência dentro dessa vida burguesa brasileira, e isso a vida burguesa da década de 20 e 30. Não estou falando nesse descalabro de setembro de 2022. Mas, enfim, Paulo Prado já é um cinquentão quando escreve essa defesa e apresentação da poesia Pau-Brasil, e ali aparece com muita clareza isso que eu brinco desses muxoxos, dessas mágoas, porque para o Paulo Prado, essa raça bandeirante, fruto
do branco, do índio e do negro, não é nem uma democracia racial, é uma integração já dada. Enfim, não chega nem ao cinismo de Gilberto Freire, né? Com aquela coisa malemolente da preta mastigando a carne para o senhorzinho, e isso mastiga a língua, então a língua portuguesa no Brasil tem o sabor das negras. Essa bobagem não aparece em Paulo Prado, ele é muito mais sério que isso, apesar de que a pesquisa antropológica documental de Gilberto Freire é enorme, é muito maior. Mas, enfim, o Paulo Prado apresenta algo importante do Oswald, que é o Brasil se mostra a Oswald de Andrade a partir de um ateliê na Place Clichy, em Paris, no alto de um ateliê, numa viagem a Paris, que é uma experiência muito da burguesia brasileira de então. Encontrar o Brasil ao estar no estrangeiro, ao estar em Paris, que era o destino dessa intelectualidade brasileira da época, desde o século XIX. Então, essa Paris é que mostra a Oswald de Andrade a vida e o que, como o Paulo Prado nos escreve, a volta à pátria confirmou no encantamento das descobertas manuelinas a revelação surpreendente de que o Brasil existia. Esse fato de que alguns já desconfiavam abriu seus olhos à visão radiosa de um mundo novo, inexplorado e misterioso. Estava criada a poesia pau-brasil. Ora, o sabor brasileiro nessa poesia, o Paulo Prado nos faz um retrocesso do que foram o romantismo, que ele coloca no retrato do Brasil como uma das questões negativas, o longo processo de romantismo no Brasil, algo que não fica muito claro qual é esse romantismo que ele fala, mas que ele fala. Já tardava essa tentativa de renovar os modos de expressão e fontes inspiradoras do sentimento poético brasileiro. Há mais de um século soterrado sob o peso livresco das ideias de importação. Um dos aspectos curiosos da vida intelectual do Brasil é esse da literatura propriamente dita ter evoluído acompanhando de longe os grandes movimentos de arte e do pensamento europeus, enquanto poesia se imobilizou no tomismo dos modos clássicos românticos, repetindo com enfadonha monotonia as mesmas rimas, metáforas, ritmos e alegorias. Veio-lhe, sobretudo, o retardo no crescimento do mal romântico, que, ao nascer da nossa nacionalidade, infeccionou tão profundamente a tudo e todos, com a partida para fora da colônia do lenço de alcobaça e da caixa de rapé de Dom João VI, emigraram por largo tempo deste país o bom senso, terra a terra, e a visão clara e burguesa das coisas e dos homens. Então, é um homem milionário escrevendo. Para ele, a visão burguesa e clara das coisas é o cosmopolitismo, opondo essa visão burguesa e clara das coisas, que ele opõe à questão da mofa
provinciana, daquilo que ele pega do mais livresco, do mais beletristas, imitando a tudo do pensamento e da literatura portuguesa, que eu gosto de grifar, acompanhando de longe os grandes movimentos de arte do pensamento europeu. Não é uma vivência orgânica, é um acompanhamento de longe. É algo que vem ao Brasil sempre com décadas de defasão. E aí vem a questão que me pega nesse texto em relação à independência do Brasil, que fica muito clara nesse terceiro parágrafo desse ensaio, que é um ensaio curto, é um ensaio de 4, 5 páginas, editado na Revista do Brasil em 1924, no ano 9 da Revista do Brasil, aqui de São Paulo, volume 26, número 106, da página 108 à página 111, em outubro de 1924. Então, ele tratando essa nossa questão da independência, ele fala: em política, o chamado Grito do Ipiranga, entre aspas, inaugurou a deformação da realidade que ainda não nos libertamos e nos faz viver como sonho de que só nos acordará alguma catástrofe benfeitora. Em literatura, nenhuma outra influência poderia ser mais deletéria para o espírito nacional. Desde o aparecimento de Suspiros Poéticos e Saudades, de Gonçalves de Magalhães, que os nossos poetas e escritores, até os claros dias de hoje, têm bebido inspirações no crânio humano cheio de Burgoyne com que embriagava Childe Harold nas orgias de Newstead, que é o romantismo de Lord Byron. O lirismo puro, simples e ingênuo, como um canto de pássaro, só exprimiriam, talvez, 2 poetas quase desprezados. Um, Casimiro de Abreu, relegado à admiração das melindrosas provincianas e caixeiros apaixonados, e o outro, Catulo Cearense, trovador sertanejo, que a mania literária já envenenou. Foram esses 2 melancólicos, desalinhados e sinceros, os 2 únicos intérpretes do ritmo profundo e único da raça, como Rosnat e Michel na França, Morican e Uhland na Alemanha, Chaucer e Burns na Inglaterra e Whitman nos Estados Unidos. Os outros são lusitanos, espanhóis, ingleses, alemães, versificando numa língua estranha que é o português de Portugal, esbanjando talento e mesmo gênio num desperdício lamentável e nacional. Eu gosto dessa pegada do Paulo Prado nesse texto, porque ele pega não só as questões de produção da poesia brasileira, a questão do poema em si, por um lado, as fontes de inspiração, as fontes da própria construção do poema, a própria questão dos escritores, mas também a recepção desta literatura no Brasil. Então, um autor do tamanho de um Casimiro de Abreu, com achados poéticos, uma poesia de invenção extremamente clara, ele é aprisionado pelas melindrosas provincianas
e caixeiros apaixonados. Essa questão da recepção da literatura, da poesia no Brasil, é algo muito caro ao que vai ser trabalhado depois por Antônio Cândido, por outros, a formação da literatura brasileira, essas questões vêm a estar conosco. E fico só na leitura do último parágrafo, que é delicioso, que é essa questão de quem são os detratores da poesia pau-brasil, e é pavoroso como Paulo Prado cria essa atualidade aqui para nós. Depois de falar da questão da reação contrária, ele diz: é o grupo dos novos ricos da arte, dos empregados públicos da literatura, acadêmicos de fardão, gênios das províncias, poetas do diário oficial. Esses defendem as suas posições, pertencem à maçonaria da camaradagem, mais fechada que a da política. Agarram-se às tábuas desconjuntadas das suas reputações, são os bons dos templos consagrados, santos das capelinhas literárias. É muito interessante esse final de texto, onde ele diz: para o glu-glu desses perus de roda, só duas respostas: ou a alegre combatividade dos moços, a verve dos entusiasmos triunfantes, ou para o ceticismo e o acubolismo dos já descritos e cansados, o refúgio de que falava o mesmo Gourmont no silêncio das Torres de Marfim. Eu agradeço muito, claro que eu preparei muito mais do que tive condições de apresentar aqui, a questão de Paulo Prado como um autor esquecido e coisa e tal, eu não acho isso a respeito dele. A produção de teses e textos, ela é contínua. Eu posso não concordar com muita coisa, mas tem sim qualidade. E se ele não foi mais divulgado no Brasil, foi porque ele proibiu a tradução do Retrato do Brasil em francês, quando Blaise Cendrars ofereceu, e proibiu a edição enquanto ele estivesse vivo. Então, eu agradeço muito e me sinto, sim, muito enferrujado na forma de apresentar um trabalho de história. Imagina, a gente algo... adorou sua apresentação, Jorge. Você trouxe os donos do poder, Jorge. O pensamento social brasileiro é extremamente influenciado pelos Prado. A gente adorou. Muito obrigada. Beijo, beijo.